começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre o DORA 2025, o State of AI Assisted Software Development. E para quem acompanha o DORA ao longo dos últimos anos, sabe que ele acompanha normalmente 4 ou 5 métricas que são bem importantes para medir a performance de entrega de software. A frequência de deploy, o lead time for changes, o change failure rate, o time to restore e rework rate, né? Então são essas 5 métricas aí, né? Essa quinta que eu falei, rework rate, foi adicionada mais recentemente. Essas métricas, então, gente, elas capturam 2 dimensões bem importantes que o DORA reflete, que é a dimensão de throughput, que é a velocidade pela qual a gente coloca coisas em produção, né, que a gente entrega software, e a dimensão de estabilidade, que é, né, a qualidade e a confiabilidade das nossas entregas, quantidade de bugs, coisas nesse sentido. Então, em 2024, o DORA trouxe uma curiosidade, né, uma descoberta muito chocante aí para todo mundo. Falou, né, o DORA lá em 2024 falou que a IA estava associada a um menor throughput, né, ou seja, uma menor velocidade da entrega e uma maior instabilidade, ou seja, né, uma quantidade maior de bugs e de retrabalhos em produção. E esse ano, né, com quase 5.000 pessoas, né, pesquisadas, o cenário mudou um pouquinho, mas nem tanto. O DORA fala que a IA melhorou o throughput, mas ainda continua aumentando a instabilidade, né? A fricção, o burnout também não melhoraram. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse episódio e sobre algumas outras descobertas e colocações do DORA. Como, por exemplo, ele fala bastante sobre a adoção de IA, né, nas corporações, que hoje, por exemplo, 90% dos trabalhadores já usam IA no trabalho. Né, ele também fala sobre os Capabilities Model, né, o Capabilities Model do DORA, que são algumas capacidades que amplificam aí os resultados da IA, e fala também sobre algumas clusterizações de equipes. E ele também fala sobre 7 perfis diferentes, né, de arquétipos diferentes de equipes, que muda aí, né, em relação à interação deles com IA em relação ao trabalho amplificado ou não. Então, para falar sobre isso e muito mais, né, que o relatório do DORA nos traz esse ano, estamos aqui com os nossos queridos companheiros e hosts do Entre Chaves, Luiz, Rafa, Dantas. E aí, gente, vocês estão bem? Mais uma vez falando do DORA, né? Agora vai ser legal pra gente comparar aí as diferenças do que a gente falou no último episódio. E aí, Fernandinha, cai de volta outra vez. É um prazer estar aqui para poder falar sobre o DORA novamente. Eu me perdi um pouco no tempo quando que ele deixou de ser sobre DevOps, tá? Mas não por isso menos animado para poder falar sobre o assunto. Oi, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, todo mundo junto aqui. Eu acho que esse episódio vai ser bem, assim, bem complementar ao episódio nosso das tendências para 2026, né? Que a gente falou muito sobre IA. E eu acho que esse aqui ainda vai lançar uma luz maior ainda no que a gente discutiu anteriormente. Então, para começar a falar desse tema, vamos pegar até o gancho que o Dantas deu ali sobre quando o DORA deixou de ser sobre DevOps, né? E, de fato, a sigla DORA, ela significa DevOps Research and Assessment. Então, foi um relatório que, por muitos e muitos anos, foi sobre DevOps, né? Foi sobre performance de entrega. E muito do que eles falavam, né, da performance de entrega e daqueles 5 indicadores que eu falei no início, tinha a ver com coisas que são muito baseadas em DevOps, né? Como esteira de delivery, né? Trunk-based development e muitas coisas que têm a ver com a parte de entrega de software. Claro que eles sempre, né, tinham alguma coisinha ali que puxava, por exemplo, para o burnout, né? Algumas coisas que eram mais socialmente falando, né, da organização, né, da cultura e tudo mais, mas muita coisa ainda tinha uma relação causal clara, né? Como se fosse assim, se eu melhorar a minha esteira de DevOps, eu vou entregar mais rápido. Coisas, assim, bem causais que eram mais fáceis de entender. E aí, em 2024, foi a primeira vez que o DORA colocou a IA na jogada. Colocou a IA no centro e começou a fazer análises sobre como a IA impactava na performance de entrega, né, dos times. Só que aí teve aquele resultado que eu mencionei no início, que poxa, deu um resultado ruim, que foi piora a velocidade, piora a estabilidade da entrega, né? Ou seja, deixa os times mais lentos de forma bastante esquisita, né? E, como eu falei também, aumenta os bugs, aumenta o retrabalho. Você comentou que é esquisito.
Principalmente porque os desenvolvedores tinham uma sensação de um ganho de produtividade, né? E aí era contraditório. E eu lembro até que no episódio de Dora, se eu não me falha muito a memória aqui, se eu não tô ficando meio doida, no episódio de Dora do Entre Chaves, a gente ficou meio assim, poxa, isso aí não faz muito sentido, deve ser porque a pesquisa tá meio atrasada, porque tava na adoção muito inicial, deve ser porque a galera não sabe usar direito. A gente ficou meio tipo, com tanto de questão relacionada a esse dado, porque não era realmente o que a gente tava vendo na prática. E aí, 2025, as coisas se organizaram um pouco, mas ainda ficou essa coisa ainda um pouco esquisita que é, em 2025 eles falam, bom, IA melhora o throughput, ou seja, melhora realmente a velocidade da entrega. Ótimo. Mas ainda aumenta a instabilidade. Então, para começar esse assunto, vamos, startar daí. O que vocês veem, o que vocês acham sobre essa primeira grande conclusão e por que ainda a IA aumenta a instabilidade, da entrega do software? Eu acredito principalmente que está muito relacionado ao processo, né? Então, eu acho que ainda, por exemplo, o processo de qualidade de código ainda não está acompanhando a rapidez das entregas. E aí, se você tem mais código entrando em produção numa velocidade maior e o seu processo ali de revisão de código, de deploy, não está acompanhando isso, ele não foi atualizado, né, para lidar com essa aceleração da entrega, você vai ter um código mais problemático e aí você vai ter mais retrabalho e percentual de mudanças com falha. E sobre a qualidade do código, o Dora também traz pra gente que 30% dos entrevistados, eles apresentaram nenhuma ou pequena confiabilidade no código gerado por IA, o que demonstra ainda a falta de necessidade de análise crítica, para validação do que a IA está gerando. Então, eu imagino assim, que esses 30% não foi 50%, não foi 80%, porque esses 30% são provavelmente profissionais mais experientes, com uma análise crítica maior e que tiveram a capacidade ao longo do ano de olharem para esses códigos gerados pela IA e conseguir criar essa desconfiança como um padrão. A gente sabe que a IA não é uma bala de prata, não é a bala mágica que vai resolver os problemas. Então ainda tem uma porção pequena aí dos mais experientes que continuam olhando com desconfiança para o resultado da IA. E complementando esse dado que você acabou de passar da análise crítica, que é muito, muito interessante, o Dora traz um dado do site Mirror, que é Model Evaluation and Threat Research. Quem tiver interesse, METR.org, é muito bacana o site, tem muitos dados interessantes, que eles fizeram uma pesquisa com diversos desenvolvedores, e dentre esses, eles pegaram os desenvolvedores que apresentaram 19 menos produtividade com o uso da IA. E eles acreditavam piamente que eles estavam sendo em torno de 20% mais produtivos. Então, assim, eles acreditavam que eles estavam sendo mais produtivos e eles estavam sendo exatamente o contrário. Então, a falta dessa análise crítica, dessa percepção, de ter métricas, de ter uma coisa mais palpada em resultados reais. Se você parar para pensar, da onde o cara está tirando essa percepção de que ele está sendo mais produtivo? Baseado em quê? Só no achismo? Como a gente faz para medir isso? Como que a gente faz para ter um resultado real de a IA está valendo a pena para mim? Mas legal você ter mencionado isso, Liz, porque a gente gravou um episódio esse ano sobre justamente esse estudo, e foi um episódio até bem polêmico, assim, né? Acho que Rafa estava presente nesse episódio também, e a gente ficou falando, assim, eu mesma, fiquei defendendo muito que esse estudo estava completamente enviesado e que ele... uma das coisas é que a galera não sabia usar direito. E eu acho que não é só isso, que o Dora tá falando um pouco disso, assim, não só que as pessoas precisam aprender a usar, mas como elas precisam também ter um ambiente ali que seja propício para que a IA performe bem, que é o negócio dos legados. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar, que é o negócio do saber usar bem, de equipar, igual eu falei, o meu código com boas regras, com coisas que podem, inclusive, ajudar a IA a desprender desses padrões ruins do passado, assim, dos legados e tudo mais. Mas, enfim, esse estudo é bem interessante mesmo e eu acho que tem um pouco a ver mesmo com o que a gente tá falando aqui, Só pegando o gancho no que o Fernandinho acabou de falar, no Dora também eles citam o caso do Booking.com. Tava tendo o uptake, que eles chamam lá do relatório, desigual da utilização do aproveitamento da IA entre os mais de 3 mil desenvolvedores que eles têm. E qual é a solução que eles fizeram? Dar um treinamento específico da utilização de IA. Eles fizeram treinamento em Prompt Engineering com esse pessoal. E qual o resultado? Teve um aumento de 30% nos merge requests após esse treinamento. Beleza, tá tendo muita desigualdade. Vou pegar esses desenvolvedores do estudo que eu tô falando, que na verdade estavam 19% piores.
Será que um treinamento desse não era suficiente para o cara falar assim, pô, você tá usando errado, não tá usando da maneira melhor, vou te ensinar a usar a IA, e ele vira o jogo, ele passa pros 20% acima. O Dora, ele conclui isso na pesquisa desse ano, né? Ele traz pra gente explicando que a questão de produtividade já não é apenas uma escolha de ferramentas, ela é uma necessidade de todo um ambiente que precisa estar preparado e uma estrutura. Então ele traz uma frase interessante que ele diz o seguinte: o problema não é ferramental, ele é sistêmico. E ele traz para a gente 7 capacidades necessárias para que a empresa possa aderir e tenha um grande proveito dentro da utilização de IA. E como você disse, uma das capacidades que ele traz aqui é um foco usuário-cêntrico, por assim dizer, onde o usuário tem que estar no centro das suas definições e decisões para saber como que você vai avançar nesse processo de IA. E isso do usuário é tão importante porque, de fato, os times desempenham melhor, né, com IA. Mas se você não tem um foco no usuário, na verdade, a IA pode te prejudicar, porque você vai estar, muitas vezes, desenvolvendo novas features que são inúteis. Então, você está trazendo mais complexidade para o seu código, quando, na verdade, não é aquilo que o usuário precisa, né? Isso é bem interessante, né, de ver. Porque é isso, né? Se você não está alinhado com o objetivo, o propósito, com a visão de médio e longo prazo da empresa, né? Você vai sair criando umas coisas, claro, com muita velocidade, mas que não é o que você precisa e que vai acabar trazendo complexidade desnecessária para o código, né? Então, isso é bem, bem interessante mesmo, essa análise. E esse negócio de todo, né, dos capabilities model e da forma de adoção da IA que a gente está falando aqui, tem um negócio que ele fala aqui no Dora que eu acho que é muito legal também, só de dar um highlight aqui. Ele fala que a IA é uma transformação organizacional mesmo, não é simplesmente uma ferramenta que eu estou mudando, né? É um negócio que envolve várias instâncias de transformação para que a adoção, para que de fato o negócio vire, né? Ou seja, não é só eu chegar lá, usar bem a minha ferramenta, como o Dantas falou. Tem muita coisa no meu sistema que está para além da utilização da minha codificação do meu dia a dia, que influencia em como eu entrego software. Então não adianta, né, eu simplesmente ir lá, por isso que essas 7 capacidades são legais, né? Porque não adianta eu só ir lá, adotar bem, se eu não olhar para isso, porque aí eu não vou ter ganhos expressivos para minha organização, que é o que eu quero no final das contas, né? Não adianta. Peraí, você tá me dizendo então que o Dora, na verdade, ele tá continuando falando sobre DevOps, sobre cultura da empresa, a gente não mudou, Não, isso? também, né? Ele fala também sobre cultura da empresa, né? Mas com certeza. Mas brincadeiras à parte, a metodologia de pesquisa dele, ele disponibilizou para esses aproximadamente 5.000 pessoas 40 categorias de perguntas, sendo que cada uma dessas categorias pode ter uma ou mais perguntas, né? E de quase todas essas categorias, poucas são as perguntas diretamente técnicas, perguntando sobre linguagem, sobre utilização de AD e codificação. A maioria delas, ela pergunta sobre organização, sobre cultura, sobre como que a empresa está lidando com essas diferenças de processo, essas mudanças. Então dá para ver que na própria hipótese que eles criam antes da publicação do Dora, né, quando eles vão enviar essas perguntas, eles já imaginam como que vão ser esse impacto dentro das organizações. E as respostas que o Dora traz para a gente confirmam isso tudo. O impacto ele é muito mais infraestrutura organizacional do que ferramental, única e exclusivamente. Dando o exemplo que eu estava dando da marcenaria, se você chega na marcenaria e tá tudo, o que eu falei, ferramentas espalhadas pelo chão, os equipamentos cada um de um lado, tudo fora de ordem, tudo longe um do outro, pessoas atravessar fio atravessado no meio. Gente, vamos dar uma organizada aqui primeiro? Vamos colocar os equipamentos na ordem que o processo é executado? Vamos limpar esse chão? Vamos pendurar as ferramentas na parede? Vamos organizar? Vamos iluminar? Vamos tirar os fios no meio do caminho? Arrumou? Beleza. Agora eu vou trazer a máquina top de linha que eu comprei e vai acelerar todos os nossos processos, vai aumentar a qualidade. Agora eu vou pôr. Primeira coisa, vamos organizar a casa. Nossos processos são definidos, as pessoas sabem o que tem que ser feito. O desenvolvedor, ele encara o produto como histórias que ele está tocando isoladamente, ou ele sabe o que ele está desenvolvendo? Ele encara o que ele está fazendo como parte de um produto, ele tem um porquê, ele tem um objetivo, ou não, simplesmente é o seguinte, eu peguei uma história, a história fala, cria a classe tal que faça isso. Ele criou, mas não faz ideia de pra quê, por quê, pra onde que vai. Isso tem tudo a ver com o foco também, né, do usuário. Mas essas capacidades que o Dora, que a gente estava começando a falar, acho que é legal a gente mencionar todas elas aqui, porque de fato o Dora ele traz essas capacidades como esses amplificadores, né, como os amplificadores dos amplificadores, né, que ele fala aqui. As organizações que conseguem fazer essas 7 coisas que ele listou aqui, elas tendem a amplificar ainda mais
os resultados, né, se eles sendo eles positivos, né? Então aqui ele fala sobre ter uma política clara de IA, todo mundo saber o que pode fazer, o que não pode, ter dados internos bons, organizados, acessíveis, né? A IA ter acesso aos dados privados realmente da corporação, né, e não só os conhecimentos genéricos, ter uma prática forte, né, de controle de versão, tem a parte de frequência de commits, de rollbacks, né? Então, isso amplifica aí a performance do time, a performance individual. O negócio da gente precisar trabalhar em pequenas batches, né? Que a gente deveria trabalhar em pequenas batches, ou seja, em entregas menores mesmo, mudanças menores e mais frequentes. É um negócio que já é meio óbvio, assim, né, até para quem usa IA, mas que tem tudo a ver também com agilidade, com pequenas interações, né, mas que a IA ainda amplifica ainda mais, né, porque a interação que já era pequena no ágil, agora se transforma menor ainda, né, a parte de centrar no usuário e a parte de plataformas internas de qualidade, né, e aí de fundação técnica e tudo mais. Então são essas 7 que ele fala que são amplificadores aí bem importantes para que a organização consiga amplificar os seus resultados positivos também, né? E um dos dados que também o Dora traz, que pode estar contribuindo para isso aí que você está falando, agora a popularização das IAs agênticas. Porque isso pode ter sido uma virada de jogo em relação a 2024 e 2025. Porque as IAs agênticas, uma vez configuradas, elas trazem um contexto diferente. Então você consegue treinar um agente, né? Você consegue configurar toda uma maneira de resposta que vai estar mais adequada à sua realidade. Então pode ser, assim, é uma coisa que é citada no Dora, né, como uma grande possibilidade dessa virada de jogo. Esse último ponto das plataformas internas de qualidade que você citou, eu acho que está muito relacionado com um ponto que foi identificado que não houve melhora, né? Que é o ponto de fricção. Tudo aquilo que é burocrático, que gera impedimentos, que atrasa a entrega. E os times de plataforma estão intrinsecamente ligados, né? A esses tipos de fricção. Ele cita alguns problemas, né? Algumas armadilhas de time de plataforma, como, por exemplo, o time que ele é só um apagador de incêndio, que ele tá ali para responder ticket, e aí isso gera um problema que ele fica muito... Ele não pensa no todo, ele não pensa estrategicamente, ele só tá ali no contexto resolvendo algum BO. É o time que constrói a plataforma e não escuta os usuários, que ele impõe alguma ferramenta, então ele não tá ali para realmente resolver os problemas que existem, né? E às vezes criar complexidades, over-engineering. Então, achei legal, né? E ver que não houve essa melhora da fricção, ao meu ver, também está relacionado com esses problemas dos times de plataformas, mas também porque a gente se preocupa muito com o produto que a gente está desenvolvendo, mas não se preocupa, muitas vezes, em usar IA em coisas do dia a dia, de burocracia. E eu acho que o que vocês estão falando, né, relacionado à fricção, é um negócio que tem muito a ver com o que eu tinha falado antes também em relação ao processo, né? Porque, assim, a escrita do código, por si só, ela claramente aumenta a velocidade, né? Assim, isso acho que é inegável, acho que ninguém aqui tem dúvidas de que eu escrevo códigos mais rápido com IA. Mas você publica códigos mais rápidos? Exato, é exatamente aí, né? Mas você publica código mais rápido, você está entregando o software mais rápido mesmo, que é exatamente aí. E normalmente não, né? Ou seja, e a fricção, ela tá ali nesse caminho que eu ainda tenho fricção de coisas, porque apesar de eu escrever código mais rápido, eu tenho um tanto de processo que está envolto no meu dia a dia, que está envolto na minha entrega de software, que não foram repensados, não foram otimizados. Como eu falei, não só otimizados, né? Não foram, de fato, repensados. Porque a IA, você não pode só também colocar a IA num processo que só existe, pronto, acabou, só para otimizar ele. Você tem que repensar também os processos, né? E uma coisa interessante, outro caso citado no Dora é o caso da Adidas. Porque aqui que aconteceu, eles perceberam na Adidas. Eles aplicaram na IA de uma maneira geral e alguns times trabalhavam em sistemas e plataformas que arquiteturalmente tinham baixo acoplamento, tanto internamente, externamente, e esses times tiveram um ganho muito alto de produtividade. E outros times, especialmente os que tinham um alto acoplamento com o RP deles, tiveram praticamente zero ganho de produtividade. Mas por quê? Porque os times que estavam produzindo código produziam muito rápido, mas aí chega no RP e vira um gargalo, porque é um RP mais antigo, mais legado,
E beleza, eu tô produzindo aqui 10 mil coisas, chegou lá, eu tenho meu time de RP que tem que pegar e fazer tudo manualmente, integrar e fazer aquela coisa lenta. Então, esses times estavam produzindo código rápido, mas não estavam entregando o código rápido. Ele cita isso, né, em um dos perfis de equipes que ele fala lá, que é o time restrito por processos, né, que acaba sendo atrasado por conta disso. E eu achei legal essa questão dos arquétipos, porque ela muitas vezes vai ajudar a gente a definir qual que é o remédio certo para aquele time, né, que é onde é que a gente vai atacar. Qual parte do processo ali é o meu gargalo para esse time? E até olhando para isso tudo que a gente está falando, né? Então, assim, o throughput está aumentando, mas a instabilidade ainda não. Beleza. O porquê? Porque a IA é um amplificador. Então, ela amplifica coisas que estão ruins no seu código também, né? Então beleza, como que a gente faz para ela amplificar melhor as coisas? Tem essas capacidades. E aí ele foi lá e agora, como você mencionou, Rafa, ele também fala assim, então beleza, então como que eu vou saber o que eu, como time, tenho que melhorar, né, para eu conseguir amplificar de verdade, né, as coisas boas? Beleza, aí ele entra com os arquétipos. Achei também bem interessante esse negócio dos arquétipos, que ele classifica os times aí em diferentes arquétipos, né? Acho que são 7 também. E diferente do Dora no passado, né? Porque o Dora do passado tinha o time elite, que eram os elite performers, né? Que era o sonho, que era basicamente assim, esse aí é o que eu quero chegar e pronto, e acabou, e era desse jeito, né? Ele fala de média e te coloca, né? Ele te posiciona onde que você tá. E agora ele analisou vários fatores que clusterizaram times, né, nesses arquétipos diferentes. Que aí agora é como se fosse assim, né? Esses agrupamentos não parecem estar hierarquicamente um acima do outro, né? Simplesmente são perfis distintos de time. Claro que ele dá alguma indicação de que alguns parecem estar desempenhando melhor do que outros, mas no geral ele dá uma solução de melhora em indicadores chaves para cada um poder melhorar. Exato, isso é muito legal, assim, por exemplo, né, ele fala que o cluster 1 lá dele é o Foundational Challenges, né, que são times que tudo tá difícil, a frase performance que é eles usaram é baixa. espetacular, né? Times que estão travados no modo de sobrevivência. Modo de sobrevivência. E o outro, né, o cluster 2, por exemplo, que é o Legacy Bottleneck, né, que eu tenho uma alta instabilidade, né, um modo de reação, porque eu tô muito preso em legados. E nesses 2 times, por exemplo, se eu usar IA massivamente, dependendo de como eu uso, eu posso estar amplificando problemas mesmo, né? Teoria Então, assim, das janelas quebradas, né, sendo aplicada na IA. exatamente. É bem a teoria das janelas quebradas, muito boa lembrança, Rafa, assim, porque é isso, né, o código já tá uma porcaria, ele tá produzindo mais porcaria, mas já tá tudo bem porcaria mesmo, vamos deixar, sabe, porque é isso mesmo, né, e assim, e talvez nesses 2 clusters, e eu acho que é isso que o Dora vem trazer, é que antes, às vezes, de você começar a usar IA massivamente, você deveria se preocupar com outros princípios, ou até modernizar, talvez, essa aplicação possa te dar um ganho muito maior, né? Então, acho que isso é legal de ver isso. Você está num ecossistema extremamente acoplado. Será que eu não consigo desacoplar isso um pouco, de modo que eu torne as coisas um pouco mais independentes? E aí eu aplico IA massivamente, aí você vai ter um ganho real. E nesse caso, assim, até do legado do cluster do Legacy Bottleneck, a gente aqui no Entre Chaves já falamos um pouco sobre modernização de legado, mas muito relacionado assim, né? Que legados, eles acabam te travando a inovação, né? Porque, principalmente com a parte de arquiteturas agênticas, que às vezes monolitos você não vai conseguir chegar com um agente, conectar diretamente com ele, você vai ter diversos problemas, então eles vão acabar te travando na inovação de colocar IA no seu negócio, mas agora o Dora, ele trouxe uma outra coisa, um outro fator que também é muito importante, que esse legado, além dele te travar a inovação da IA no negócio, ele também te trava a produzir rápido o seu software. O legado ali, ele, além de ser essa pedra no caminho para a inovação do negócio, ele é uma pedra no caminho para a produtividade também. Então isso é muito legal também de ver isso sendo descrito aqui no Dora, Dora né? também sempre teve uma pegada também um pouco social de chamar atenção para certas questões no desenvolvimento de software. Ele novamente traz isso muito bem aqui, né, quando ele cita a questão da armadilha da intensificação do trabalho. Porque aí o que acontece? Assim, a IA aumenta a velocidade do time. Então o que a liderança faz? Então, se eu acho que a IA vai dobrar a capacidade do meu time, eu vou dobrar a expectativa em cima do time. Então, se meu time entrega 30 pontos por sprint, eu vou começar a esperar que eles entreguem 60. Esse ajuste, muitas vezes irreal dessa expectativa em cima do time, você vai gerar prazos mais apertados,
com pessoas que ainda estão acostumando com o uso de IA, e aí o negócio vira uma bola de neve, porque a pessoa ainda está aprendendo, acostumando com o uso de IA, tem essa pressão por uma produção maior, porque afinal de contas eu estou pagando para você a IA. Muitas vezes caiu na armadilha, né, de pagar a ferramenta da IA, mas não preparar o ambiente. Não preparou, não treinou as pessoas para poder usar a IA, como fazer um bom prompt, onde que eu aplico o quê, para que como que eu uso. A pessoa gera um código ruim, joga aquilo, cria problema em produção, aí eu vou ter mais problema para resolver, vou ter mais coisa ruim para refatorar, para fazer retrabalho em cima, com a expectativa de entregar ainda mais na próxima sprint. Então, como que também a gente tem que ter essa questão muito clara para a gente, para que essa questão da IA nossa, que não seja uma ilusão, que seja uma adequação à realidade. Então, qual que é o momento do meu time, qual que é o momento da minha empresa, do processo, o momento da empresa é esse, o momento do time é esse. Dado esse contexto, isso aqui, eu vou treinar, eu vou adequar, vou medir de maneira real e prática, para então estabelecer métricas alcançáveis. E aí, beleza, aí tranquilo, porque senão a gente corre risco da IA, na verdade, ao invés de ajudar, mais atrapalhar do que ajudar. Um dos termos que eles trazem na categoria de cada um desses 7 arquétipos dos times é a questão do burnout, né? Então, assim, tem várias perguntas dentro das 40 categorias citadas sobre a qualidade de trabalho, qualidade psicológica, né, do seu trabalho, assim, como que você está lidando no seu dia a dia. E eu acho que isso é um reflexo direto desse incremento da IA, né, e a necessidade de se produzir mais a partir dela. Mas falando, você trouxe aí, né, um pouco do tema do burnout, que foi um dos fatores que influenciaram, né, a classificação dos times em arquétipos. E aí tem vários outros, e eu acho que é bem legal para quem está nos ouvindo buscar sobre as perguntas do Dora. Eles disponibilizam essas perguntas, são muitas mesmo, mas é legal ver esse tanto, as várias e várias perguntas que eles fazem, como o Dantas mencionou no início, né? Que tem muitas que são relacionadas à organização, que não são tão técnicas, mas que eles vão analisando dados e entendendo e juntando, né, esses times nesses arquétipos. Então, acho que é bem legal vocês verem no site do Dora essas perguntas para conseguirem entender um pouco melhor. Mas voltando aqui, né, nos aspectos sociais, né, que estão para fora do código, teve uma análise do Dora que eu achei muito legal, né, que são os aspectos sociocognitivos. Foi analisando várias coisas na experiência humana, né, na experiência do desenvolvedor ao utilizar IA. E aí ele fala sobre o Authentic Pride, né, que é o orgulho autêntico da criação do código, e eu achei até isso curioso, porque isso aumentou com a IA. As pessoas estão se tornando mais orgulhosas do seu código. Isso, assim, eu aqui já no Entre Chave já mencionei algumas vezes que eu fico super orgulhosa do meu código, porque afinal eu não estava programando, né, então eu fico muito feliz de conseguir voltar a programar. Mas eu achava que isso não era verdade para muita gente. Parece que, né, assim, pelo menos a pesquisa está falando que a galera tem sim continuado orgulhosa do seu próprio código, né? Mas eu acho que isso está muito relacionado com o bom uso da IA, né? Que você acaba conseguindo, por exemplo, melhorar um código que você já fez, ou às vezes encontrar alguma maneira. A gente tem as linguagens aí que tem infinitos jeitos de se fazer a mesma coisa. Também estamos dedicando nosso tempo a resolver coisas mais desafiadoras, né? E não aquele trabalho massivo que a gente chama carinhosamente aqui de corno job, que é aquele trabalho maçante. E tem uma coisa que é citada também do Dora, que é a preocupação com o futuro. Isso é citado claramente no Dora, isso a gente conversou muito num episódio aqui, porque hoje nós já temos pessoas que têm uma senioridade mais alta, têm muita experiência, passaram por um caminho, e essas que estão chegando agora, se eles vão conseguir realmente desenvolver as mesmas habilidades do pessoal que veio antes. Ou então, como fazer que eles desenvolvam essas habilidades. E isso também é outra preocupação que é levantada, e é uma preocupação, assim, eu acho que é uma preocupação geral, né? Tipo assim, de como vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os futuros desenvolvedores que hoje estão começando, onde que eles vão estar, como eles vão estar. O tópico que a Fernandinha trouxe, né, dos impactos sociocognitivos da adoção da IA, ela traz algo semelhante a isso, que ele fala sobre a repriorização de skills. Então, hoje nós temos uma prioridade de aprendizado muito claro sobre o que vai impactar na capacidade de resolução de problemas dele do dia a dia. Com a chegada da IA, essas qualidades elas são repriorizadas. Hoje, elas ainda são incomuns, mas talvez o que antes era mais necessário você ter uma lógica matemática para poder resolver um problema, hoje talvez você precise de uma lógica de documentação melhor do que uma lógica matemática, porque a IA vai ter essa capacidade para você.
desde que você tenha condição de documentar muito bem para ela, ela vai conseguir ter a capacidade de solucionar para você. Então a gente vê que até mesmo no mercado de trabalho, para esses novos profissionais principalmente, essa priorização de skills ela mudou por completo. Ainda são as mesmas em uma ordem diferente, mas quem sabe daqui 1, 2 anos não sejam skills completamente novas e diferentes. Que fala, né, que é menos digitação, mais validação, mais orquestração, mais design de sistemas. E o que eu mais tô achando legal, assim, no Dora, gente, é porque, de fato, ele colocou numa pesquisa tudo que a gente vem falando no Entre Chaves em todos os últimos episódios de IA. Fico muito feliz de estar no caminho certo, de estar pensando, de não achar que eu sou, né, de não estar doida. Eu tenho a sensação que a gente fez um compilado de vários episódios aqui, porque as mesmas discussões estão aparecendo. Às vezes o pessoal do Dora ouve Entre Chaves. Eu acho, porque assim, né, foi um compilado de muita coisa, de muito episódio que a gente já falou aqui, e vieram pequenas partes reforçando com dados, com números, de coisas que a gente já vem discutindo sobre, né? Agora, sabe uma coisa que me dá medo, isso que você falou do sócio cognitivo? É porque, assim, hoje nós, no caminho, tem uma precificação em cima da IA. Tipo assim, será que isso vai continuar assim? Será que um belo dia esse preço vai simplesmente estourar? Meu medo é, nós estamos criando uma nova fase, uma nova geração de pessoas que, por mais que saibam usar bem a IA, vão estar um pouco dependentes da IA. Eu acho que o conceito de usuário nunca foi tão bem aplicado à TI, né? Beleza, agora que eu já te viciei nisso, agora é 10 vezes o preço. Isso gera um pouco de preocupação também, nessa questão, tipo assim, é uma faca de 2 gumes, porque se a gente consegue continuar essa evolução da IA e essa utilização da IA, maravilha, vai ser cada vez pessoas sabendo usar melhor a IA, produzindo mais coisas com qualidade, aumenta a throughput, qualidade, etc e tal. Mas se um belo dia esse jogo virar, como que nós vamos fazer? Eu vou ser honesto, assim, eu brigaria pelo acesso ao meu ChatGPT, tá? Para deixar claro. A gente tá gravando um dia que o Cloudflare tá fora e o ChatGPT tava dando uns problemas. A gente assim, ai meu Deus, e O agora? Cláudio Ou seja, também né? tá fora do ar. Exatamente. Ficou Então, fora assim, do ar de manhã. Então, em resumo, né? Não importa o quanto as IAs avancem, o Cloudflare ainda vai ser mais importante. Tivemos que pesquisar coisa igual os maias faziam no Na Google. moral, é muita coisa, né, que tá atrelada ao Cloudflare. É bizarro. Bom, gente, então assim, o Dora ele traz, então, acho que de conclusão principal, esse negócio da IA ser um amplificador, né, um espelho também, né, que revela, magnifica as coisas que a gente realmente é, né, que os nossos sistemas realmente são. Fala aí das 7 capacidades que amplificam o bem. Fala dos arquétipos das equipes, de fundação técnica. Fala também sobre VSM, que foi um negócio que a gente não mencionou aqui, né, de Value Stream Management, mas que tem tudo a ver com os gargalos que a gente falou, né, que não adianta eu ficar colocando a IA só na codificação, se às vezes os meus gargalos estão para fora, né, estão em outros momentos do processo. Então é muito importante a gente mapear o nosso processo para encontrar os nossos gargalos e assim eliminar esses gargalos, né, que aí eu vou conseguir não só aumentar a velocidade, mas entregar de fato o meu software mais rápido. Falamos aí de humano ainda, né, assim, de coisas humanas, burnout e fatores sociocognitivos e tal, reskilling, enfim. Falamos sobre bastante coisa que são muito importantes, mas que, né, acho que fecham aí esse ano de muitos episódios que a gente falou aqui, de diversos temas relacionados com IA, né, agora com dados aí, com o Dora. E claro, já que a gente comentou aqui que acertamos durante esse ano, né, as conversas que tivemos no Entre Chaves foram praticamente resumidas no Dora 2025, eu queria saber dos meus companheiros de bancada quais são suas previsões para o Dora 2026. O que vocês esperam que tenha de diferente? O que vocês acham que a gente viu que esse ano não foi tão bem, que talvez possa melhorar? Qual que vai ser o foco aí relacionado a IA, né? Claro que ele trouxe o assunto esse ano. Eu tenho 3 assuntos especiais que eu acho que vão ser mais abordados no ano que vem. Primeiro, uma coisa que eu senti falta esse ano, métricas mais claras, absolutas. Tipo assim, percentual de throughput, percentual de erros, de problemas. Eu acho que é uma coisa que eu acho que deve ser abordada. E eu acho, assim, 2 áreas que em breve vão ter que ser mais desenvolvidas. A parte de AIOps, que eu acho que, né, a integração da IA mais na parte de CI, CD, ela fazendo parte do pipeline como um todo, e AI-Sec, a parte de segurança. Eu acho que a IA, cara, IA abre um precedente para riscos de segurança
absurdos se não tiver uma boa gestão da parte de segurança. E aqui eu passo a bola pro Pedro, porque ele vai saber falar disso muito melhor do que eu. Eu tô com você, viu, Luiz? A parte de segurança, eu acho que vai ser uma novidade surpreendente, porque, como a gente já comentou também em alguns outros episódios, a AI, ela traz uma categoria completamente nova de segurança. Ela tem conceitos que a gente nunca tratou antes, né? Então, por exemplo, sei lá, Shadow AI, a gente nunca tratou disso com outros termos, né? E a IA tá trazendo uma coisa nova pra gente. Então, eu espero sim que no Dora 2026 a gente fale mais sobre segurança e eu espero que seja de forma positiva, que a gente não tenha notícias trágicas, infelizmente, até lá. Uma outra tomada minha aqui, que talvez eu seja julgado pelos meus colegas de bancada, é que eu acredito que no ano que vem nós vamos ter um foco um pouco maior em ferramentas. Hoje a gente falou muito sobre o foco ser no fluxo, no processo, e não apenas na ferramenta. Mas eu acredito que enquanto o tempo passa, cada vez mais as empresas tentam lançar produtos para resolver os nossos problemas. E se hoje os nossos problemas são nos processos, provavelmente amanhã vai ter uma ferramenta que também nos auxilie a coordenar isso. Enquanto a gente estava gravando, o Google acabou de anunciar o Anti-Gravity, né, que é uma nova ferramenta para acoplar a sua IDE e muito mais, como eles disseram, né? Então, eu acredito que ao longo do ano nós vamos ver cada vez mais ferramentas que tenham condição de acoplar esses problemas e tentar resolver elas de forma estrutural. Bom, gente, então com isso tudo, né, inclusive com as nossas previsões para o ano que vem, a gente fecha aqui esse episódio sobre o Dora 2025. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Valeu, pessoal. galera.